Bom dia, caros irmãos e irmãs, muito bem-vindos a essa nossa reflexão do dia. Para esse Evangelho do dia 25, sexta-feira, deixa o seu like, deixa o seu gostei, porque isso ajuda os algoritmos do YouTube a entender que o conteúdo é relevante e eles vão compartilhando para mais pessoas, é assim que funciona. Então, nós vamos nessa manhã, nesse dia 25, já fazer a nossa reflexão. E o Evangelho hoje é de Lucas, capítulo 12, do 54 ao 59. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então hoje esse Evangelho de Lucas para nós é muito importante porque Jesus ele quer nos falar sobre a necessidade de termos o discernimento espiritual na nossa vida. O que significa ter o discernimento e não ter o discernimento? Será que nós temos o discernimento? O que garante que a gente é realmente uma pessoa prudente, sábia e que discernir as coisas de Deus na nossa vida? Será que discernimos essas coisas? Pois bem, Jesus ele convida a gente a interpretar os sinais, isso é discernimento. E de fato, para a gente tomar decisões espirituais na nossa vida, para a gente saber o propósito de Deus na nossa vida, que rumo tomar a nossa vida e as decisões, a gente precisa realmente saber ler sinais na nossa vida. E até mesmo para tomar decisões justas, porque Jesus fala também disso no texto hoje. Bem, Jesus ele coloca a natureza como mestre para nós. Interessante como ele vai dizendo que nós temos facilidade de interpretar os sinais da natureza. A gente sabe o que significa quando o vento está soprando, a gente lê as nuvens, que tipo de movimento as nuvens fazem, a gente sabe se vai chover, a gente sabe se vai fazer calor, e etc. Isso é capacidade de interpretar. Deus deu essa capacidade para a gente interpretar. Então, Jesus ele quer dizer exatamente isso. Se a gente tem essa capacidade natural de interpretar os sinais, nas questões espirituais e nas questões morais, nós também temos essa capacidade. Será que estamos interpretando essas questões na nossa vida que são tão urgentes, na verdade? E Jesus, ele diz que muitas vezes, ao invés de a gente ter a mesma habilidade de interpretar na vida espiritual, a mesma forma como fazemos na natureza, a gente na verdade hesita. A gente na verdade deixa para lá muitas vezes. E a gente não faz a interpretação para saber que rumo tomar e que decisão tomar. Então Jesus chama eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar alguns sinais vindos do mundo e não sabem interpretar os sinais vindos de Deus, do reino de Deus. Bem, então Jesus ele chama essas pessoas de cegos espirituais. É assim que ele vai classificá-las. E isso é sinal de falta de sinceridade e também de dureza de coração. Será que nós somos duros de coração? Será que nós realmente precisamos aprofundar esse discernimento na nossa vida? Pois bem, e Jesus ele avança agora para a questão da justiça. E a questão da justiça aparece aqui. Vamos ver a passagem. Quando tu vais com teu adversário diante do magistrado, procura resolver o caso enquanto está a caminho com ele. Ou seja, resolver os conflitos antes de chegar ao tribunal. Porque com certeza vai ser jogado na prisão, vai ficar preso. Ou seja, isso revela a necessidade e a importância da paz e da reconciliação. Isso é importante na nossa vida. O nosso mundo no plano global vive em conflito. As guerras, as disputas comerciais acirradas, os interesses de lugar o ser humano em outro lugar. A destruição da paz entre os povos, porque existe apenas ambições e interesses de lugar. E será que na nossa vida pessoal
é assim também? Será que a gente coloca a paz e a reconciliação acima de tudo? Ou será que muitas vezes as disputas entre nós, os interesses e as ambições estão em primeiro lugar? E às vezes por causa disso a gente divulga as pessoas, ou passa por cima das pessoas, ou manipula as pessoas. Jesus ele deixa bem claro, enquanto tu estás a caminho com o teu adversário, coloca-te em reconciliação com ele. Ou seja, evitando a contenda, evitando o rancor, evitando a destruição da sua própria vida e da vida do outro. Então essa é uma questão da justiça. Então, Jesus ele coloca a imagem da prisão aqui, porque para dizer justamente que o tempo é urgente. Nós temos apenas um tempo para lidar com isso. Depois, o nosso tempo vai acabar e Deus vai agir. Ou seja, aproveitar o tempo para se reconciliar com os irmãos. Muito bem. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Primeira coisa, desenvolver a questão nossa do discernimento. Saber a vontade de Deus na nossa vida, procurar perscrutar a vontade de Deus, como os santos nos ensinavam. Hoje nós estamos celebrando São Galvão, e um santo que tinha uma grande sabedoria, um grande discernimento na sua vida, que discernia realmente a vontade de Deus em cada passo e cada momento da sua caminhada. Aqui também nós temos que trazer para a nossa vida, a exemplo dos santos, essa capacidade de discernir e a capacidade de ser justo também. Pois, de fato, evitar conflitos e viver em paz é aquilo que urgentemente devemos fazer a cada momento. Porque somos tentados. O tentador e a tentação está nesse mundo. Mas o Espírito Santo também nos guia, nos ajuda, nos inspira, e aí nós temos que ter o discernimento para saber como agir em cada momento. Jesus fala de aproveitar o tempo. Enquanto tu estás a caminho, aproveita o tempo. Ou seja, será que nós temos aproveitado o tempo para buscar a nossa conversão? Ou será que temos adiado algumas coisas na nossa vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus de Jesus, e tudo mais nos será acrescentado. Portanto, interpretar a vontade de Deus é uma coisa urgente. Do mesmo jeito que interpretamos o tempo, a natureza, devemos interpretar a vontade de Deus. Pois bem, irmão, vamos pensar nisso hoje, na nossa vida, e vamos sentir a bênção de Deus para esse dia, porque estamos vivos. Enquanto nesse dia estamos vivos, nós temos a chance, temos o tempo a nosso favor. Porém, há pessoas que sabem gerenciar bem o tempo e outras que não sabem gerenciar o tempo. O tempo escorrega nas mãos delas e vai embora o tempo. E elas vão adiando coisas imprescindíveis de suas vidas. Então vamos concluir a nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia, sua vida espiritual, a sua caminhada.